noite, senhoras e senhores. Sextou, Brasil! E todo mundo espera alguma coisa da sexta-feira à noite. E nada melhor do que iniciar o final de semana, gente, vivendo o processo de renovação aonde? Na mente para sua vida. E toda sexta-feira eu tenho uma missão aqui de trazer pessoas que já viveram, estão vivendo, e pessoas que estão ajudando outros também a viver no processo de renovação. Então faz o seguinte, chama todo mundo, porque o videocast novamente já está no ar. E hoje, para brilhantar a minha mesa com muita alegria, está comigo aqui, ele que é meu pastor, meu mentor, discipulador, uma referência na minha vida, e eu tenho certeza que também vai abençoar muito a sua vida hoje. Está comigo aqui o pastor Nilson Lopes Júnior, pastor Júnior, mais conhecido aí na cidade, né, gente? Oi, pastor Johnny, que alegria poder estar contigo no Renovamente, esse programa tão abençoado. Quero te dar os parabéns pelo programa, por todo o trabalho lindo que você está fazendo, aos nossos amigos também que estão nos acompanhando, né? Que seja um momento aí agradável e vamos lá. Uau, hoje é uma noite especial porque nós vamos falar de muitas conquistas aqui, né, é verdade, pastor? É verdade. Muitas conquistas e para quem não conhece, o pastor Júnior é o pastor presidente da Conviver Comunidade Cristã, né, aqui na cidade de Tubarão, temos na cidade de Capivari de Baixo, temos na cidade de Jaguaruna e também na cidade de Laguna. Deus tem soprado fortemente e agora estamos em festa, porque completamos 10 anos de conviver na cidade de Tubarão, né, pastor? É verdade. Pastor Johnny, 10 anos de conviver. Passa rápido. Final de 2015, 1º de novembro de 2015, fizemos a primeira reunião ainda no Clube Cidade Luz. E depois fomos para o prédio onde estamos até hoje, ali na Avenida Pedro Zappellini. E são 10 anos de alegria, 10 anos de celebração. Você nos acompanha, há 6 anos está na Conviver de Capivari de Baixo, né? E sabe de perto as batalhas, as lutas, as dificuldades, as lágrimas, as tristezas, mas acima de tudo as vitórias, as conquistas que Deus tem nos dado nesses 10 anos. E a gente tem só realmente gratidão e alegria. Uau, pastor. E o pastor 10 anos de conviver, porém o ministério do pastor tem quantos anos já, pastor? Já tem 25 anos. 25 anos. Isso. Pastor, e como, uma boa pergunta agora, pastor, em 25 anos o pastor viu a igreja antes da pandemia e pós-pandemia. Muitas situações aconteceram, mudaram completamente. E o pastor até hoje, graças a Deus, né, a gente olha para o pastor Júnior, a gente vê uma vida de integridade, responsabilidade, uma vida de caráter, um homem que realmente cumpre a palavra de Deus, né? Até aqui, eu como testemunha, eu posso dizer, né? Sejam imitadores do pastor como ele é de Cristo. Então, você que está assistindo aí, gente, você precisa saber qual é o lugar, quais são as pessoas que têm colocado a mão sobre a sua cabeça e têm abençoado a sua vida. Pastor Júnior, mas o que faz o pastor se manter de pé nesse tempo todo aí de ministério, lidar com pessoas, essa vida lidando com o público, vamos assim dizer? Conte para nós o segredo aí, pastor. Olha, pastor Johnny, eu posso dizer que é a graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse, né? Deus disse para o apóstolo Paulo, né? Olha, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu posso dizer que é a graça de Deus que nos mantém de pé, que nos fortalece, que nos ajuda. E Ele é que nos ajuda a ser perseverante, ser determinado, olhar para frente. Muito importante ter projeto, ter sonhos, olhar para o futuro. E a gente vai caminhando com a graça de Deus, a gente e pastor, vai avançando. Eu pergunto isso porque a gente sabe, eu sou pastor também, e o pastor, ele passa por... Num dia ele vive um misto de emoções, né? Meu Deus. Vive muitas coisas. Certeza. Pessoas que estão doentes, outras pessoas que foram curadas, pessoas que estão morrendo, outras pessoas que estão nascendo, né? Pessoas que estão casando, outras estão divorciando. Então, é um misto de sentimento que o pastor... Verdade. E o pastor lidando com isso, né? Como que o pastor faz para lidar com isso? Mas lidar com os sentimentos, mas lidar com as emoções do pastor, da família que o pastor tem, porque graças a Deus tem uma família abençoada, pastor
pastora Cléria, o Rafa e o Gu, mandar um abraço aí para essa família abençoada. Como que o pastor consegue liderar isso tudo, pastor? Porque realmente é desafiador. É desafiador, é desafiador. Você também é um pastor que também lida com os desafios do ministério, que é lidar com pessoas. Diretamente lidar com pessoas. E foi feita uma pesquisa isso nos Estados Unidos, por um dos maiores institutos dos Estados Unidos, qual as 4 profissões mais difíceis nos Estados Unidos, né? Primeiro era ser presidente da República, segundo era ser presidente de hospital, terceiro era ser presidente de faculdade, universidade, e quarto lugar era ser um pastor. Nossa, ele tem muitos desafios, como você falou, porque lida com muitas emoções, às vezes no mesmo dia, e não são só questões espirituais, porque existem também questões administrativas, de relacionamento que precisa lidar. Eu procuro, e na experiência desses 25 anos a gente vai aprendendo, né, com erros, com acertos, tentar equilibrar e separar bem as coisas. Eu gosto muito do exemplo de que uma cabeça, vários chapéus. É só uma cabeça, mas são vários chapéus. Então eu tenho o chapéu de esposo, eu tenho o chapéu de pai, aí eu tenho o chapéu de pastor, do rebanho que eu cuido, tenho o chapéu de filho também, eu tenho, né? Agora tem um novo chapéu que eu disse que de escritor, arrumei mais um chapéu para mim agora. Então eu acho que o segredo está a usar o chapéu certo, na hora certa, com as pessoas certas. E às vezes eu acho que isso serve também para o empresário, o empreendedor, que também usa vários chapéus durante o dia ou durante a semana, e saber separar as coisas. E no decorrer do tempo, dos anos, a gente vai tendo esse discernimento e sabendo a hora certa de usar cada um dos chapéus. Uau, muito bom. O pastor já fez meio que uma introdução, que agora é escritor também. Meu Deus do céu, mais um chapéu aí, né, pastor? E eu quero fazer algumas perguntas a respeito, quero que o pastor apresente o livro devocional, que eu já li algumas páginas, gente, estou impactado com o conteúdo que tem ali dentro e a forma que o pastor foi tão claro e específico, colocando com as palavras. Mas eu quero fazer uma pergunta, porque esse devocional são 31 dias que o pastor colocou o nome, né? Mas por que esse nome 31 dias para a conquista, pastor? Isso. Esse devocional, ele nasceu, até ele tem aqui na introdução, de uma leitura que eu fiz do livro de Josué. Josué, ele é um dos personagens da Bíblia, né? Histórias reais, histórias verídicas. Josué, ele viveu há 3.500 anos atrás. Então, 1.500 anos antes de Cristo. Josué remonta a história de quando o povo estava no Egito, sai do Egito sob a liderança de Moisés, atravessam o deserto e depois adentram na terra prometida, que é a terra de Canaã. Lendo esta leitura, ali se descobre que Josué, ele enfrentou 31 reis que dominavam o território que Deus havia dado por promessa. Até aqui nós já temos assim uma lição, né? Porque Deus tem promessas para nós. Cada pessoa que está nos assistindo, Deus tem bênçãos para as nossas vidas, Deus tem promessas em todas as áreas. A terra estava lá. A promessa está lá, mas isso não significa então que eu vou ficar em casa de braços cruzados e que tudo vai acontecer. Josué precisou adentrar na terra, enfrentar reis, que eram 31 reis. Enfrentou, derrotou e foi vitorioso. E aí Deus inspirou o meu coração para escrever sobre 31 áreas da nossa vida. Ou 31 inimigos a serem derrotados na nossa vida. Então esse é o foco, é a essência da escrita. Pois bem, e
pastor, depois que escreveu, né, sobre as vitórias desses reis, que Josué venceu esses reis, e qual foi o maior desafio, pastor, em traduzir as batalhas históricas em lições espirituais, na prática para os dias de hoje? Para os nossos dias. Então, como fruto dessa inspiração, 31 reis derrotados, Deus começou a falar sobre 31 áreas da nossa vida. Poderia ser até mais, mas foi o que eu senti de escrever. Por exemplo, citando para você, vencendo o desânimo com o ânimo, vencendo a tristeza com a alegria, e assim vai, vencendo a perturbação com a paz que vem de Deus. Então aqui tem um inimigo, o vazio interior, o complexo de inferioridade, um inimigo a ser derrotado, a solidão, a depressão, a opressão, e tudo contrapõe. A gente vai adentrando na terra prometida, por exemplo, o vazio interior, uma vida com propósito, complexo de inferioridade, uma identidade firmada, a solidão, saber cultivar amigos ou amizades. Então o desafio, essa inspiração de Deus veio pegar essas diversas áreas da nossa vida, que todos nós enfrentamos, algumas com mais intensidade, outras com menos, algumas a gente sabe lidar melhor, outras não, e trabalhar isso dentro de um contexto da palavra e trazer para os nossos dias de hoje. Sim, e de verdade, a forma que o pastor escreveu e colocou aí traz muita inspiração realmente para a gente vencer, né, pastor? Porque o que mais nós ouvimos hoje são pessoas que estão desanimadas, desmotivadas, pessoas ansiosas, depressivas, e uma leitura, ela pode realmente transformar a vida de uma pessoa, né? Sim, com certeza, né? Pastor Johnny, você sabe disso, porque você também escreveu um livro maravilhoso. A leitura, ela é maravilhosa, né? A leitura, ela nos preenche, e esse devocional, ele foi escrito em 31 capítulos, ele é para um mês, né? 31 dias, e são leituras de 10 minutos a 12 minutos, no final com 3 perguntas para buscar uma reflexão e o auxílio com uma oração. Então, a leitura, ela é extremamente... Eu gosto muito de comparar a leitura ao alimento. Você ler é como se alimentar. Perfeito. Então, hoje, quantas pessoas aí já estragaram, estão estragando a sua saúde por uma má alimentação? Então, isso fala sobre uma má leitura, mesmo uma leitura que não acrescenta em nada, uma leitura que não edifica a nossa vida em nada, né? Então, boas leituras vão nos ajudar tanto na alma como no nosso espírito. Uau. Tá aí Josué, pastor. Ele foi um líder, ele foi um guerreiro, e ele era temente a Deus, né? A característica dele ele é temente. O Senhor falou: eu sou contigo, não tenha medo, te esforça, seja corajoso e tal. E qual dessas qualidades de Josué que que o pastor acredita assim, isso é essencial, né? Isso é muito importante para nós cristãos nos dias de hoje? Olha, eu vejo assim que todas as qualidades, Josué, como você falou, teve muitas qualidades que são importantes e são essenciais. Mas eu vejo que uma das qualidades, para mim, foi a fé. O cultivar a fé. Até aqui a gente trabalha, né, a questão do derrotando a incredulidade com a fé. Tudo é importante, o temor a Deus, tem aqui, né, a importância do entusiasmo, da fidelidade, do cultivar o amor, da generosidade, do perdão. Mas eu digo assim que a fé, eu penso que se nós estamos aqui hoje, né, pastor Johnny, aqui no Renova Mente, é por causa de uma fé que há no nosso coração. Se eu escrever esse devocional, é por causa de uma fé. Então, cultivar esta fé, e é o que eu vi muito na vida de Josué, nesse período. Josué, ele viveu 50 anos no Egito, ele saiu do Egito com 50 anos, ele viveu 40 anos no deserto, e depois ele viveu mais 20 anos na conquista da terra
prometida, que foram 110 anos. E o que permeia essa vida de Josué? É a fé. A fé que ele cultivou, e o devocional mostra isso, que, sabe, muitas vezes pessoas ao lado dele negaram, pessoas retrocederam, pessoas se rebelaram, pessoas falaram, eu vou voltar para o Egito. Pessoas, em outras palavras, disseram, eu não acredito mais nesse Deus. Mas Josué, sempre firme, perseverante, com a fé, olhando para frente. E isso que me chama muito atenção na vida desse personagem. Uau, muito bom, gente! Nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco nós já voltamos com o segundo bloco. Chama todo mundo, chama a família inteira, porque o programa só está começando. Estamos de volta com o videocast novamente. Primeiro bloco passou muito, mas muito rápido aqui, porque assim, conteúdo bom, nós vamos aprendendo e o tempo vai voando. Eu quero mandar um abraço aos nossos amigos telespectadores, pessoas que nos encontram aí pelas ruas. Como é bom poder saber que você está assistindo o nosso videocast novamente. Como é bom saber que você está sendo edificado e transformado através das pessoas que vêm aqui, que realmente estão vivendo esse processo em suas vidas. Eu quero agradecer aqui ao meu amigo Alcemir dos Santos, que Deus abençoe você, a Jaqueline do posto ali Ipiranga. Quem mais? Um abraço para o Luiz França, um abraço aqui para Silésia Contadora, um abraço para Ademar de Campo Bom, o Reginaldo Silva Rede, que Deus abençoe você, o Manuel, cidade de Capivari, o Jair. Gente, são tantas pessoas que vão encontrando. Fico muito feliz mesmo de saber que você está assistindo o nosso videocast, sendo edificado, sendo abençoado com tudo que o Senhor Deus está fazendo nesses dias. E também quero agradecer a um amigo apoiador do nosso videocast. Nós só estamos aqui porque tem pessoas que estão investindo, pessoas que acreditam nesse projeto. Então, se você está precisando de peças, acessórios para o seu caminhão, procura aqui o Calibra Acessórios. Fica na cidade de Tubarão, na BR-101, e o bairro Morrotes aqui. O telefone para contato é 3628-1414. Pessoa em peças e acessórios, procura ali ao Calibra Acessórios. Um abraço para toda a família, que Deus abençoe. E não esquece de chegar lá e dizer que você viu no videocast e rir novamente, porque aí vai ter preço especial, condições diferenciadas para você. Hoje está comigo aqui o pastor Júnior, ele que é pastor, teólogo, escritor agora, está compartilhando um pouco do livro. Pastor, empresta seu livro aqui para mim, só para mim mostrar para o pessoal. Gente, olha aqui, que maravilha de livro. Olha a qualidade do material, 31 dias para conquistas. Então, o prefácio foi feito pelo pastor Silmar Coelho, um especialista, né? Um homem que já escreveu mais de 70 livros. Então, assim, realmente é um material muito bom, fácil leitura. É um livro gostoso, gente. Você vai pegar para ler e você vai degustar ele voando. Então, adquira o seu. Depois, no final, o pastor Júnior vai estar falando aonde o pessoal pode adquirir. Eu acho interessante a gente falar um pouco sobre isso também. Então, adquira o livro 31 Dias do Pastor Júnior. Pastor, e de que forma as vitórias de Josué apontam para a vitória de Cristo sobre o pecado no mundo? Isso. Muito importante essa pergunta, porque todo o Velho Testamento, a Bíblia, todo o Velho Testamento, ele é a base para o Novo Testamento. E os personagens, as histórias, elas apontam sempre para Jesus. Na verdade, a Bíblia foi escrita por uma pessoa, que é Deus, e fala de uma pessoa, que é Jesus. Então, Josué, no Velho Testamento, ele apontava para Jesus. Moisés também apontava para Jesus, Davi apontava para Jesus. Então, Josué, ele aponta para Jesus, que é o nosso grande guerreiro
hoje. Então, a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, quando ele entregou a sua vida ali por nós, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, que ali ficaram expostos todos os inimigos, né? Toda a ação do mal ficou exposta e derrotada ali na cruz. Então, lá no Velho Testamento, quando Josué adentra daquelas terras, destrói aqueles inimigos, aponta quem? Para Jesus, que lá na cruz, através da vitória da cruz e da ressurreição, ia garantir a nossa vitória espiritual. Uau. Por isso que eu reforço, pastor Johnny, a vitória já foi conquistada por Jesus. Amém. Já está conquistada. Aí entra aquilo que nós falamos no primeiro bloco, mas tanta gente desanimada, tanta gente cabisbaixo, tanta gente, sabe, reclamando da vida, murmurando, mas não entendeu ainda que a vitória já foi dada. É só tomar posse. Sim. Em nome de Jesus. Amém. E ali no livro de Josué, né, os primeiros 10 versículos ali é somente Deus falando com ele, né? Que ele foi o sucessor de Moisés, então o Senhor chama ele e fala, cara, vamos lá. Ali já começa, ali o capítulo 1, Deus já começa a ministrar o coração de Josué, né? A gente começa falando exatamente sobre o desânimo e o ânimo, e a palavra veio, né? A palavra veio para ele exatamente dizendo, né? Esforça-te, tá aqui, ó, Josué capítulo 1, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. E aqui vem, então somente esforce-te, tem muito bom ânimo, e ele vem falando, aí vou só citar o 9 para terminar. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Uau, cara, então foi só vamos, né? Vamos para cima. Vamos para cima, não dá para ficar desanimado. Não, né? não tem como, né? Porque como o pastor acabou de falar, né, no mundo de hoje, com as informações muito rápidas, situações acontecendo, né, as pessoas depois da Covid, né, ficaram muito mais atentas às redes. Né? Então a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas são acometidas com doenças, enfermidades, situações, sofrendo por conta de alguém que está sofrendo, né? Por causa do pensamento e pensamento acelerado, e aí já vem os medos da vida. Né? E quando a gente olha a palavra, vê o livro do pastor, ter bom ânimo, isso é contra o desânimo, isso já é uma coisa que a gente precisa combater diariamente. Né? Com certeza. E até tem uma parte aqui quando a gente comenta sobre a questão da incredulidade, né? E da fé. Exatamente, ele fala daquela parte assim, da filosofia do copo. O copo está meio cheio ou está meio vazio, né? Então, tem gente que só olha o copo meio vazio, né? Só olha as dificuldades, só olha as lutas, só olha o desânimo, só olha a depressão e a apatia. Mas o livro ele foi escrito e nós temos que olhar por essa perspectiva do copo meio cheio. Meio cheio. Não, meio cheio. A fé, sabe? Positividade, vai dar certo, Deus é com a gente. Então, é isso daí. Uau, muito bom, pastor. E de que forma, nos dias de hoje, as vitórias de Josué, elas conseguem realmente, pastor, né? Porque ele venceu, ele foi para cima, por mais que o exército ali teve uma passagem que ele fala, né? Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Né? Então, eu vejo que nessa situação, posicionamento, né? Porque eu vou ler o livro do pastor, eu vou aprender tudo ali, mas se eu não tiver um posicionamento, não adianta nada, né? Não adianta nada. Porque até dentro de todo o contexto que ele é escrito e que Josué passou, o que mais a gente vê, pastor Johnny, é o posicionamento. Porque se Josué conseguiu adentrar na terra, se ele enfrentou e derrotou esses reis, de fato, é porque Josué teve um posicionamento firme. A gente falou, o começo da história de Josué começa com Deus falando, Josué, tem de bom ânimo, né? Você vai ajudar esse povo a herdar a terra. Bem, Josué poderia ter sentado e ter, não, Senhor, eu sei, mas é tão difícil, até porque tem um momento que nós compartilhamos,
quando aqueles 12 espias foram espiar a terra. 10 deles tiveram, né, uma visão negativa. Lá tem gigantes, lá não vai dar certo. Mas Josué ele teve um posicionamento. Não, tem gigantes, mas nós vamos conseguir. Tem a luta, mas vai dar certo. Sim. Eu vou buscar, eu vou colocar fé, eu vou colocar oração. E aí esse posicionamento é o que nos ajuda a vencer. Uau. Tem uma frase que o pastor fala também, não sei se o pastor colocou no livro, mas é aquela fala que diz que a vista é a faculdade dos olhos. E a visão é a do coração. É isso mesmo. Em certo momento a gente comenta exatamente sobre isso, né? Porque o momento que eles estavam passando, a vista, eu comento alguma coisa sobre a passagem no deserto, a vista era só deserto. Só deserto. Só deserto, não tinha nada. Então muitos se deixaram guiar pelo que os olhos veem no momento. Os olhos veem no momento a crise financeira, os olhos veem no momento a doença, os olhos veem no momento o divórcio rondando a casa. O que meus olhos estão vendo? A enfermidade. Só que a visão de Josué estava lá no futuro, estava lá na terra prometida. Então os meus olhos têm que estar que Deus vai me curar, que o casamento vai ser restaurado, que vai vir a prosperidade de Deus na minha vida, que essa porta que hoje está fechada, ela vai se abrir. Então é ter essa visão clara que Deus tem para as nossas vidas. Uau, muito bom, gente! Nós só estamos começando o videocast, hein? Chama todo mundo, porque o próximo bloco será demais. Então eu espero você daqui a pouco. Estamos de volta com o videocast renovamente. Gente, quando o assunto é bom, né, passa muito rápido. Então você tem que ficar sentado aí, olhando. Não sei onde é que você está agora, que sabe se você está em casa ou na empresa, no escritório, não sei. Mas aonde você estiver, calma aí o seu coração, fica tranquilo, né? Porque nós vamos sugar tudo do Pastor Júnior hoje aqui, porque nós temos muitas coisas para aprender aqui nessa noite. E também eu quero agora agradecer a mais um amigo apoiador do nosso videocast, pessoas que estão realmente investindo nesse projeto. Quero agradecer ao Camilo Motos, que fica aqui na cidade de Capivari de Baixo. Gente, pensou em moto? É Camilo Motos, das menores cilindradas às maiores. Agora está chegando o verão, gasolina cada dia que passa aumentando. Então você quer economizar, mas você quer pegar... Pastor, eu quero alguém que seja realmente, me dê garantia do que eu estou comprando. Então vai lá, procura lá. É um parceiraço da vida e eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo. Se você falar que viu no videocast novamente, pode chegar lá e dizer, o Pastor Johnny disse para mim vir aqui. Ele vai fazer preços, promoções para você e com certeza eu acredito que você vai sair de lá com a sua moto. Então procura lá o Camilo Motos. Então o arroba dele é camilo.motos. Procura nas redes aí que você vai conseguir encontrar ele. Pastor Júnior, uma outra pergunta que eu quero fazer, pastor. A gente terminou o último bloco aqui falando sobre realmente aquilo que Josué, né, ele mostra, aquilo que Deus falou para ele sobre ser forte, ser corajoso, e porque são palavras que nós precisamos de hoje, né? Sim, com certeza. Porque muitas pessoas estão... Eu tô falando, não sei porque eu tô falando muito do Covid, mas eu acho que vai fazer sentido para você. Sim. Mas eu me lembro que na época do Covid ali muitas pessoas não tinham medo, muito medo, sim, de sair de dentro de casa, né? As pessoas estavam com o corpo bem, saúde legal, mas elas tinham muito medo de enfrentar porque tá vindo uma situação, não vou. Outras pessoas, quem sabe você que está nos assistindo aí, você tem medo de entrar num projeto novo na tua vida. Você está dizendo, mas Deus me deu uma visão, mas agora eu tô com medo. Será que eu vou ter condições? Será que, querido, deixa eu dizer algo para você. Se Deus te deu uma palavra, a palavra de hoje para você é: tenha bom ânimo.
Não tenha medo, em frente, vai com medo mesmo. Deus é contigo em nome de Jesus. E pastor, em sua visão, pastor, na visão do pastor, qual foi o segredo espiritual por trás do sucesso de Josué em todas as batalhas? O segredo espiritual foi o fato de que Deus estava com ele. Eu vejo que esse foi o grande, e é o grande segredo. Eu gosto muito de uma frase, estava me lembrando hoje ainda, que um com Deus é a maioria. Uau. Aí 2 com Deus, aí já é covardia. Então, mas Sim. 1 com Deus é a maioria. Quando Deus está conosco, o que eu vejo assim, o grande segredo espiritual por trás da jornada de Josué e das vitórias e das conquistas? É o fato de que Deus estava presente com ele e que, lógico, ele tinha um compromisso com Deus também, né? Então, na nossa vida, lógico que ter Deus não significa ausência de problemas. Ter Muito Deus não significa ausência de lutas, de dificuldades, mas significa sim que nós não estamos sozinhos, que não estamos nessa batalha sozinhos. Então, como você falou dos dias da pandemia, né? Tantas pessoas acabaram ou infelizmente cultivando esse medo, né? Deixaram, permitiram e hoje acabam ou recuando, ou não avançando, ou não conquistando. Então, o segredo espiritual é ter assim, ó, Deus está comigo. Eu creio nisso e dar o passo de fé e avançar. Sim. E pastor, e já que a Conviver agora celebrou 10 anos, eu acho muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso também, já falamos no início, mas agora me vem na mente aqui, porque assim, quando o pastor, Deus tocou no coração, é agora, Júnior, chegou o teu momento de você dar o passo de fé. Sim. Né? Por mais que o pastor se encheu de coragem em Deus. Isto. Pastor, teve algum momento que o pastor teve medo? Sim, teve. Até hoje. Até hoje. Sim. Até hoje, porque o medo, se você procurar lá no Jardim do Éden, né? Quando o homem pecou, o primeiro sentimento negativo que ele sentiu foi o medo. Sim. Né? Até um dos capítulos é que vença o medo com a coragem. Está aqui o medo e a coragem. Então, um dos primeiros sentimentos negativos foi o medo. E a gente sente medo. Eu vou dizer assim que, entre aspas, é até normal. E eu vejo que é por causa dessa natureza caída do pecado que nós temos. Sentir medo, mas aí eu gosto da frase, né? Que até você disse domingo lá na igreja. Vai com medo mesmo. Medo mesmo. Vai com medo mesmo. Então a gente precisa ter esse posicionamento. Eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo e vou colocar Deus na frente e vou avançar. E na história da Conviver, esses 10 anos, não só no seu início, mas em outros projetos. Tempo da pandemia. Sim. Tempo da pandemia, né, pastor Johnny? Você nos acompanhou, você já era pastor lá em Capivari. Sabe que momento difícil para todos, para nós pastores também, né? Ministrar só em lives, igreja completamente vazia e vinha aquele medo, e agora? Mas com medo mesmo a gente enfrentou, colocou Deus no nosso lado, vamos embora, vamos para cima e aí a vitória vem. Esse é o segredo da conquista, né, pastor? Sim. Porque com medo se passaram 10 anos, né? Vamos dizer assim, né? Isso, é verdade? Mesmo. Com medo e já se passou 10 anos e tantas coisas boas que aconteceram. Muitas coisas boas, tantas né? coisas boas. Muitas conquistas e, poxa vida, como é bom a gente poder contemplar Deus mesmo com medo. É igual quando Pedro estava no barco lá. Né? Pedro estava com medo, mas ele deu o passo, né? Ele deu o passo, com certeza. Ele estava com medo, mas ele saiu do barco e deu aqueles passos em direção a Jesus e depois voltou com Jesus junto para o barco. Então, e aí a gente olha, e aqueles que ficaram Pois é. no barco? Pois é. Talvez não sentiram medo, mas também
não tiveram a experiência que Pedro teve. De viver o milagre, né? De viver o milagre que Pedro viveu. Uau, muito bom. Pastor, e no livro do pastor, qual é a principal, né? Não no livro do pastor, mas no livro de Josué também, que o pastor fez essa leitura. Sim. Qual é a principal mensagem assim que a gente pode extrair? Eu vejo que a principal mensagem, eu volto naquele ponto que eu havia tocado, que para mim de todos os capítulos são importantes, mas eu volto na mensagem da fé. Fé. Eu acho que se a gente cultivar uma fé verdadeira no nosso coração, essa fé ela vai nos ajudar a superar as situações difíceis. Por exemplo, nós temos aqui um capítulo que fala sobre vencendo a amargura com o perdão. Então eu vejo assim, se a pessoa ela cultivar uma fé no coração, perdoar vai ficar mais fácil. Eu tenho esse entendimento, sabe? Com a fé, ela vai conseguir ter uma pessoa que ela vai progredir, aqui ela vai ter abundância, ela vai viver a generosidade de Deus. Então eu vejo que a principal mensagem, assim, a leitura que eu faço em todo momento foi essa fé que Josué tinha. Sabe, essa fé que ele cultivou durante os 110 anos da vida dele. Essa fé não deixou ele desistir, essa fé não deixou ele retroceder, essa fé não deixou ele desanimar, né? Essa fé teve medo? Teve, mas a fé superou, a fé superou o medo. Então, a palavra que eu deixo, né, pastor Johnny, para os nossos amigos que estão acompanhando o videocast Renovamente, cultive a fé no seu coração. Cultive a fé. A leitura de um devocional, ele nos ajuda a cultivar a fé. Tirar alguns minutinhos para ler uma página da Bíblia nos ajuda. Fazer uma oração sincera, verdadeira. Conversar com pessoas que têm fé. Porque se eu conversar só com gente que tem incredulidade, com medo, desanimado, nada vai dar certo, está tudo difícil, aí lógico que isso vai me contaminar, né? Mas conversar com uma pessoa que tem fé, que tem uma palavra de ânimo, assistir o Renovamente toda sexta-feira, é um alimento da fé. Sim. E para mim o grande segredo assim de Josué foi o cultivo dessa fé no coração dele. Uau, pastor. Muito bom, gente. Nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco nós já voltamos. Estamos de volta com o videocast novamente, gente. Já chegamos no nosso último bloco. Meu Deus, como passa rápido aqui. Estar com você, para mim sempre, com vocês, para mim sempre é um grande prazer. Obrigado por me deixar entrar na sua casa. Obrigado por realmente me dar esse espaço na sua vida para ser um instrumento de Deus, porque o nosso propósito aqui realmente é esse, abençoar a sua vida. Pastor Johnny, eu acompanho o pastor já faz muito tempo, já faz alguns anos, e eu preciso viver essa renovação na minha vida. Gente, aqui em minhas mãos tem o meu livro, Renovamente. Em um mundo de iguais, seja a diferença. Quem sabe você está tentando e não consegue sair do lugar. Quem sabe você fez um projeto em 2024, que 2025 seria o melhor ano da sua vida. Porém, o tempo passou e você continua no mesmo lugar ou até mesmo lugar pior do que antes. Mas eu quero desafiar você. Você que realmente quer. Não, eu quero, pastor Johnny. Eu quero viver uma renovação. Você precisa adquirir o livro Renovamente. Vários testemunhos, pessoas que realmente foram impactadas por esse livro. Elas podem também te ajudar. Lá nas minhas redes você pode ir lá e acompanhar. E querido, pode ter certeza. Depois dessa leitura, a sua vida nunca mais será a mesma. Pastor, eu quero adquirir o seu livro. Como que eu faço? Tem nas minhas redes sociais e também no Mercado Livre. Você pode colocar lá Johnny Nascimento, Renovamente, que você já vai encontrar para todo canto
do Brasil. E vai ser uma alegria para mim saber que você está sendo abençoado. Pastor Júnior está aqui comigo hoje, ele que escreveu o livro 31 Dias para Conquistas. Pastor, o último bloco já passou muito rápido aqui, né? Bem. Meu Deus do céu. Mas no último que a gente gravou aqui agora, que a gente falou, o pastor falou sobre a fé. Sim. Eu vejo que uma das coisas que os discípulos pediram para o Senhor Jesus foi: Senhor, aumenta a minha fé. Né? E eu vejo que o pastor é uma pessoa bem disciplinada. Sim. Como que nós podemos fazer, pastor? Uma pergunta agora aleatória que eu quero né, ouvir do pastor. Como que a gente pode fazer para que a nossa fé aumente? Sim. Porque, eu quero que a minha fé, eu queria ter. E a palavra de Deus diz, né? Se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos pedir e o Senhor vai atender. Porém, parece que a gente não tem essa fé. Né? Como que a gente faz para aumentar essa fé, pastor? Isso. Muito boa a pergunta, pastor Johnny. E a fé, ela precisa ser alimentada. Precisamos começar por aqui. A fé, ela precisa ser alimentada. E aí, qual é o alimento? O alimento da fé é exatamente a Bíblia. A Bíblia é o principal alimento, ingrediente que alimenta a nossa fé. No livro, quando nós abordamos esse tema, exatamente a gente vai mostrar isso, que a fé ela precisa ser alimentada. Primeiro alimento é a Bíblia, é a palavra de Deus. E aí entra a disciplina de pegar. Aí às vezes a pessoa diz assim: mas eu não consigo, eu não entendo a Bíblia, eu começo a ler ali e dá sono, né? Dá sono. Eu sempre brinco que é engraçado, a pessoa vê uma série no Netflix, né? 8 episódios e não dá sono, né? É verdade. Aí vai ler a Bíblia, dá o sono. Verdade. Porque é uma questão espiritual, né? E essa disciplina, e aí, pastor Johnny, quem está nos assistindo, você vai adquirir o livro do pastor Johnny ou meu. Quando você ler esse livro, eu não vou estar aí com você. Pastor Johnny também não vai estar aí com você. Mas quando você ler a Bíblia, o autor da Bíblia, ele vai estar aí com você. A Bíblia é o único livro no mundo que quando você lê, o autor está ali, do teu lado. Verdade. Que é o Espírito Santo. Então, quando você pegar, vou pegar essa Bíblia aqui que eu tenho aqui na minha estante, está aberta aqui, vou ler uma página. Aí você fala assim: Espírito Santo, me ajuda a entender o que eu vou ler agora. E aí vai vir um pensamento, vai vir uma iluminação, vai vir algo no coração e a palavra vai alimentar a sua fé. Então, e a disciplina. Todos nós precisamos ser disciplinados, né? Eu gosto da frase que os vitoriosos, conquistadores fazem sempre o que os derrotados fazem de vez em quando. Uau. Então, aquela disciplina, ler um livro, ler um devocional, conversar com pessoas, buscar ter assim, poxa, eu vou buscar sempre o lado da fé. Vou buscar sempre o lado da fé. E aí, lógico, a fé vai sendo alimentada. Sim. Porque nesse mundo que a gente vê muita incredulidade, né, pastor? Sim. As pessoas acreditam mais em coisas do que em Deus. Em Deus, né? Sim. Eu acredito mais no recurso que eu tenho na minha mão do que em confiar em Deus. Sim, acredito mais sim. no laudo do médico do que em confiar em Deus. Sim. Então, realmente, a fé ela precisa ser exercitada, né? Todos os dias. Todos os dias. E ela começa, pastor Johnny, às vezes a pessoa pensa assim, por que às vezes uma família, um exemplo, quando surge um câncer, né? Na família. Aí todo mundo, parece que a fé, vamos orar, vamos pedir. Por quê? Aqui, surgiu um foco. A fé, ela precisa de um foco. Olha só. A fé, para ela ser assim, exercida. Josué tinha um foco, que era entrar na terra prometida. É isso, cara. Deus havia me dado. É minha por direito. Então a gente precisa exercer essa fé e ter um foco. Aí, nesse mundo de incredulidade, tantas palavras negativas, tantas palavras contrárias, a gente precisa, não, eu vou focar aqui, vai dar certo, Deus é comigo,
eu vou buscar fé, ser positivo, e aí com certeza a vitória vem. Uau! Eu vejo também, pastor, que muitas pessoas, elas querem e até falam sobre fé, sim, né? Mas fazem de tudo para não exercitar a fé, né? Sim. Eu creio, mas eu vou tentar do meu jeito. Tá. Eu creio, mas eu vou dar uma força para Deus. Sim. Deus não precisa de ajuda. Não precisa, com certeza. Nós é que precisamos dele, verdade, né? Não é a questão da autoajuda, mas é da ajuda do alto. É o reconhecer, peraí. Até eu coloco aqui, quando eu falo sobre a questão da incredulidade e da fé, aí eu faço uma pergunta aqui, pastor Johnny. Será que a nossa fé, ela está mais para Titanic ou Arca de Noé? Olha só. Porque a grande história dos dois navios, os dois barcos, né? O Titanic, construído pela sabedoria ou a inteligência do homem, que nunca afundaria e que no fim afundou. A Arca de Noé, um barco construído pelo homem há tantos anos atrás, mas que diante da tempestade permaneceu firme. Então, a nossa fé, ela tem que ser igual à Arca de Noé, sabe? Que é dada por Deus, que a gente coloca os nossos olhos em Deus, que é Deus quem gera essa fé no nosso coração. Tudo vem através de ser alimentado pela palavra, pela oração, por assistir um programa como esse, por ler um livro. Eu estou alimentando a minha fé. Então, não vai ser como o Titanic, vai ser como a Arca de Noé. Uau! Pastor, e quanto tempo levou o pastor a escrever esse livro, pastor? Olha, esse livro, na verdade, é assim, eu já contei isso, faz 14 anos que eu tenho uma semente no meu coração. Tá. 14 anos que eu tenho uma semente no meu coração, que Deus havia me dado essa palavra. A sementinha estava lá, vou escrever uma hora eu escrevo, fica para amanhã, fica para o ano que vem. Fica para o ano que vem, depois eu faço. E de repente esse ano, ele foi escrito assim até rápido. Ele foi escrito assim, acho que em 2, 3 meses. Sim. Sabe? De tirar tempo ali, de estar escrevendo. Focar, né? Isso, foi o foco. Não, bum. Veio assim, na verdade começou a partir de junho. Foi junho, julho, agosto, setembro, outubro. 4 meses. 4 meses que ele foi escrito ali com foco, escrevendo todo dia, Deus inspirando, dando a palavra. E aí ficou pronto e foi lançado agora. Uau, muito bom, pastor. E o pessoal que quiser adquirir o seu livro? Sim. Tá? Onde que vão encontrar? Como que pode encontrar? Onde que eles vão achar o seu livro, pastor? Então, pastor Johnny, pode se chamar nas redes sociais. Ele tem o Instagram, @PRNilsonJR. Então, @PRNilsonJR. Ali no Instagram, entra ali no inbox, chama. Até hoje a gente manda entregar, né? Na casa da pessoa. Mas chama ali. Mas isso se for aqui na região. Ou se for fora. Aqui na região. Por exemplo, o nosso programa ele vai, né? Vai. Várias cidades. Isso, mas a gente aí manda via correio. Entendi. Tem alguns pedidos assim de São Paulo, pessoas que pediram, que conhecem a gente. Então a gente vai enviar. Tá. Aqui, entrar no Instagram, chama ali, a gente já vê para adquirir. Ou também na igreja, né? Tem ali na Conviver, tem lá nas outras Conviver também, mas ali em Tubarão, na Avenida Pedro Zappellini, lá no final da avenida, em direção à Vila Moema. Reuniões toda quarta-feira, 8 horas da noite, e no domingo, 3 horários, 9h30 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. Uau! Pastor, mensagem final para o nosso povo aí. Isso, a mensagem final que eu quero deixar, primeiro agradecer, pastor Johnny, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero recomendar para os nossos amigos o livro do pastor Johnny, Renovamente, que eu já li. É um livro maravilhoso, pastor Johnny, muito conteúdo bom, coisa muito boa, já li. E a mensagem que eu deixo no final é: cultive a fé no seu coração. Vai vir as dificuldades da vida, vai vir as lutas, vai vir os desafios, vai vir a doença, o divórcio vai ficar ali rondando o casamento, vem as batalhas com os filhos, mas cultive sempre, o copo está meio cheio ou meio vazio.
Não, o copo está meio cheio. Quer dizer, aquele pensamento de fé, aquele pensamento positivo, porque algo que eu escrevo aqui é que Deus é positivo. Deus, ele é positivo. Então, cultiva essa fé no coração, procura de todo o coração. Talvez alguém está nos assistindo, está passando por luta, por dificuldade. Talvez, quem sabe, de repente aí começou a assistir esse programa. Pode ter certeza que foi Deus quem conectou você. Conectou para trazer uma mensagem de que você é muito importante, que você é uma mulher que tem muito valor. Faz a tua oração sincera com Deus, verdadeira, e você vai ver como as coisas vão começar a mudar, tudo vai melhorar. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã na sua vida. Essa é a mensagem que eu quero dar, a mensagem da fé no nosso coração. Uau, amém, pastor. Obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui. Eu fiquei muito feliz, né, pastor, ter aceitado o convite, porque realmente nós precisamos proclamar essa mensagem, né, de fé e esperança, e nós cremos que muitas pessoas serão edificadas. Gente, obrigado mais uma vez por estar comigo aqui, você que chegou até o final. Para mim sempre é uma honra poder abençoar a sua vida. Lembrando a todos que o nosso programa reprisa amanhã a partir das 11 horas da manhã e no domingo a partir das 18 horas. Então você tem aí para assistir o final de semana inteiro. E também no meu canal do YouTube, que é Dione Nascimento Oficial, que aí você pode assistir em qualquer dia. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. Eu declaro um final de semana maravilhoso em nome de Jesus. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijão no seu coração. Tchau!